Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um vídeo da Consciência Intergeracional. E estamos aqui hoje reunidas para falarmos sobre um tema que nós escolhemos, que achamos que é pertinente para a atualidade. E o tema é pessoas que ousam quebrar padrões, transformam sociedades. Isto é uma pergunta. E vou começar por ti, Sandra. Sandra Neves é historiadora, investigadora e portanto eu colocava-te esta pergunta. Existem pessoas que ousam quebrar padrões e essas pessoas transformam sociedades? Qual é a tua opinião? Sim, a minha opinião, de facto, acredito que quando as pessoas quebram determinados padrões, isso se reflete na sociedade, assim como há certos valores sociais, nomeadamente novos valores sociais, que podem ajudar a quebrar padrões nas próprias famílias. Eu estou, ontem por acaso, e antes de começarmos a gravar, nós até estivemos a falar um pouco sobre isto. Ontem, por acaso, eu vi um documentário que passou na RTP3, um documentário muito interessante, sobre a Camorra, a máfia de Nápoles. Eu até estava aqui à procura do título desse documentário, que passa publicidade, passou na RTP3 no horário das 8 horas. E então, portanto, o documentário chamava-se Às Portas do Inferno, Itália, à procura da Camorra. E então é muito interessante porque nós, através deste documentário, e ficámos a perceber melhor que a Camorra é a máfia de Nápoles que já existe desde o século XVII. E, portanto, o que é que eles exigem às populações locais? Eles pedem, a troco de alegada proteção, eles pedem que comerciantes, vendedores, desde lojas de restauração, passando também por comércio de vestuário e todo tipo de comércio, qualquer loja, todo tipo de comércio, pague uma determinada quantia a troco de proteção. É claro, no fundo estão a extorquir dinheiro, não é? Claro. Sob ameaças de morte, porque se as pessoas não pagarem, então depois vão ter as suas represálias. E então, o que foi curioso nesta reportagem, documentário, foi ver o caso de alguns elementos da Camorra que, entretanto, foram apanhados pelas autoridades e depois, portanto, alguns deles, os mais jovens, foram colocados em prisões que, simultaneamente, procuram requalificar pessoas para um dia mais tarde. Não é? Elas se reinserirem na sociedade, mas já, portanto, sem aquele tipo de comportamento. E então foi muito engraçado porque entrevistaram um desses indivíduos que devia rondar entre os 20 e os 30 anos, acusado de vários crimes, desde roubo, tentativa de homicídio, entre outros tipos de crimes que iriam levar a uma moldura penal ainda elevada. E então, é inerente ao carro, né? Exato. É inerente ao carro. Exato. E então, foi muito engraçado, porque o entrevistaram e, claro, ocultaram o rosto e o nome, não é? Como é normal, mas foi muito engraçado porque, neste caso, a forma como ele justificou que entrou no mundo do crime, e assim que eu vi isto, lembrei-me logo do nosso trabalho, do nosso tema e do nosso trabalho. Porque lembrando, o nosso tema intergeracional, consciência intergeracional. E então foi muito curioso, porque o que é que ele diz? Ele diz que desde cedo, desde miúdo, foi adotar este tipo de comportamento criminoso, não é? Ligado à Camorra, porque o pai dele já era e assim o ensinou. Claro. E, portanto, ou seja, a repetição. Aliás, neste caso é ver a Camorra, não é, como o mundo social dele, simultaneamente o mundo onde ele desenvolve a sua profissão. É a cultura. É a cultura, ou seja, é uma cultura familiar. Tradição familiar. Exatamente, que está nas mãos de algumas famílias tradicionais de Nápoles e que controla aquela região.
E então, foi de facto impressionante. Pronto, impressionante. Já sabíamos, Claro, não é é? sempre diferente. Mas é sempre complicado ver este tipo de casos em que o crime é ensinado na própria família, não é? E é uma herança na própria família. Qual foi o lado positivo? O lado positivo é que este indivíduo está a conseguir retratar-se do comportamento familiar herdado, arrepende-se daquilo que fez, diz que não consegue encarar as pessoas a quem fez mal porque sente vergonha, não é? Sente vergonha, mas de qualquer forma arrepende-se do que fez. E quando sair em liberdade já não vai fazer aquilo que fazia, não é? E portanto ele acaba por quebrar um padrão familiar. Sim. Não é? Herdado, Exatamente. de geração, transmitido de geração em geração, e ele vai quebrar esse padrão. E de alguma forma transformar a E sociedade. de alguma forma transformar a sociedade. Não só na sociedade, mas dentro da família. Dentro da família, Então, dentro da a família. gente transformar dentro da própria família. Dentro da própria Um tipo de família. exemplo. Exatamente. E portanto, claro que as atitudes dele tinham repercussões diretas na sociedade, não é? No meio Sim, envolvente, claro. não é? E portanto aqui neste caso ainda é mais direto, é mais flagrante. Portanto, ele vai retratar-se deste tipo de comportamento e quebrou um padrão, digamos, de criminalidade herdado de família, não é? Transmitido Exatamente. geracionalmente, não é? E portanto isto é impressionante. Mas o documentário é muito bom, eu aconselho a ver, quem tiver a box e puder puxar o Já documentário agora, para trás. fazemos referência à data para quem Passou quiser. ontem, dia Ontem foi dia de 7. Reis? Não, dia 7. Dia... Ontem foi 7, Ontem hoje é foi quatro. 7, Exatamente, Ok. exatamente. Passou Sim. ontem. Mas é sempre dia de Reis, Este é sempre de Reis. É como o Natal. É como o quando Natal. quisermos. E portanto passou nesse dia, portanto passou ontem, dia 7. E eu não podia deixar de não tocar neste caso. Fizeste Porque é bem, fizeste impressionante. Que tem muito a ver Porque é também com o impressionante. nosso projeto, que é Exato, um projeto de transformação desse tipo de modelo, né? Dentro das famílias. Se nós queremos que o nosso legado seja positivo ou negativo, também é parte de uma consciência que nós temos do que nós temos adquirido do nosso passado. Né? Então, faz todo sentido essa sua abordagem, contar Sim, essa sim, história pra gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, porque aí mostra que nós temos muitos modelos dentro das nossas famílias. Não só positivos, nós temos os negativos também. Exato. Mas quando nós temos aqueles não tão positivos, quando fala para negativo, não tão positivos, nós podemos ser um agente transformador. Sem dúvida que sim. Exatamente. E é É muito isso mesmo. interessante também porque esse rapaz acabou, provavelmente vai ser um futuro líder dentro dessa família. Exatamente. Vai buscar um modelo de liderança diferente. Porque, repara, ele vai quebrar um padrão, ele vai fazer um afrontamento com todo esse legado que já vinha desde sempre, e agora ele vai ter que liderar os outros que vão querer acompanhar esse modelo diferente que ele está propondo para a família. E a sociedade só vai ganhar. Exato. Claro. Não é? Com essa transformação. E isto, eu acho que a prova e a história está carregada de exemplos destes, que pessoas que quebram estes padrões, neste caso de uma forma positiva, não é? Ele foi um agente transformador e que houve ali, se calhar na linha que iria repetir geracionalmente o mesmo comportamento, ele foi um ponto de inflexão, não é? Portanto, a coisa mudou e ele é a prova viva de que ele tomou as rédeas, não é? E agora vou mudar isto porque acredito que não é esta a forma que eu quero ter para a minha vida e, portanto, ele, ao consciencializar-se desse comportamento, que não era aquele comportamento que ele queria repetir e que ele queria caminhar, o caminho que ele queria seguir, portanto, ele liderou a sua própria vida, o seu próprio comportamento e alterou isso. E isto agora, estou aqui a ter um insight e nós estamos no início do ano, no início de 2020, e portanto
basicamente é tradição as pessoas no início do ano projetarem o seu caminho para este novo ano, os seus objetivos, as suas metas, etc., que sejam profissionais, sejam pessoais. E eu vejo muito no meu trabalho como coach, as pessoas e as redes sociais são um bocadinho essa montra, digamos assim, em que as pessoas se querem comparar e olham para as redes sociais em que está um bocadinho retratado da vida das pessoas, não é? E normalmente esse retrato que lá transparece é um bocadinho cor-de-rosa, não é? Tudo muito sol, tudo muito. Ou não, quando também é o lado negativo, mas por norma é onde as pessoas querem pôr ali tudo bonito, a família feliz, o emprego fantástico, a carreira, a viagem super, hiper, mega fantástica, e depois há do outro lado quem está a ver aquilo, pá, eu não tenho isto. Eu não tenho uma vida fantástica, eu não tenho uma família super, hiper, mega feliz, eu não tenho o carro de sonho, eu não tenho uma empresa dos sonhos. E há, inevitavelmente, a comparação, não é? E o que leva as pessoas a deprimirem-se, por um lado, não é? Porque eu não tenho aquilo que gostava de ter. Porque há o elemento comparativo, não é? E há a falta de liderança, se calhar individual, e olhar para aquilo, ok, eu não tenho isto, mas tenho isto, e se calhar posso também querer isto e lutar e fazer e ir à procura de recursos que me ajudem a alcançar aquilo que eu quero. E aí também vai transformar. Quando vai à procura, também vai transformar. E por outro lado, dando aqui um bocadinho do que a Maria estava a dizer, não sei se era isto que tu querias dizer, mas o lado negativo é este, não é? Portanto, as pessoas se calhar deprimirem porque há o elemento comparativo, mas há também aquele elemento de, porque eu não tenho isto, e eu já vi, e vocês com certeza, toda a gente já viu isto, há aqueles comentários menos positivos para com o que estão a ver, ou seja, eu não estou bem comigo e, portanto, vejo ali uma foto de uma pessoa que está de biquíni, por exemplo, mas que não tem lá um corpo magnífico, pá, estás gorda ou devias ir perder peso em vez de tirares uma fotografia desta. E é o que é? E se a pessoa está gorda, mas se sente bem com o que está, qual é o problema? Claro. E isto também Não é é fingir, uma exatamente. de valores. E as pessoas que vão para as redes sociais comentar, ou porque há aquele gosto de dizer mal do que vem, eu não tenho aquilo, e se calhar há ali uma invejazinha subjacente, não é? Se a pessoa está gorda, mas está feliz e está numa paisagem super feliz, e a outra diz, a paisagem está muito boa, mas tu estás aí com esses quilos a mais e não devias estar de biquíni, devias estar vestida ou não sei o quê. E qual é o problema? Se a pessoa se sente bem. Eu acho assim, eu acho que tem uma coisa que é muito sutil dentro disso tudo aí, que é a questão da estima elevada. Se eu me conheço bem, aquilo que nós sempre estamos aqui a picar, né? Como nós gostamos de falar, que o autoconhecimento também me traz à tona se a minha estima está em alta ou em baixa. Porque, repara, uma pessoa que está sempre se projetando nas mídias sociais, naqueles modelos fantásticos que todos são programados, porque é uma fotografia perfeita, é uma maquiagem perfeita, é o sítio ideal para fazer aquilo. Nós não sabemos se aquela pessoa vive 100% do tempo naquilo ali. Então, a estima dela já é um momento. Então, são momentos de exato. A estima dela já não está boa. E ela olha para aquilo ali, ela olha para e fala, minha vida está horrível. Exatamente. Por isso que eu gosto sempre de abordar nas nossas conversas, para que as pessoas que estão nos acompanhando percebam como é importante nós encontrarmos os nossos modelos dentro da nossa própria história. Porque esses modelos nós conhecemos bem. Aquele modelo que está na TV, que está no jornal, está na revista Caras, está no cinema, aquele modelo, ele foi preparado, ele foi construído para passar essa imagem. E a gente só conhece aquele pedacinho, aquela pontinha da história. Repara, quando eu tenho aqui do meu lado uma irmã,
uma mãe, ou um pai, ou um irmão, ou uma amiga querida, que até comentamos hoje sobre uma questão de uma amiga, que é uma pessoa que teve superação em várias fases da sua vida, talvez até com a sua estima. Uma pessoa que passou por uma doença grave, por exemplo, que tem lá toda a sua forma física afetada, depois ela tem que ter força emocional para buscar aquilo novamente, para se afirmar novamente como profissional, como mãe, como filha, como mulher, como homem, né? Exatamente. Repara, se essa pessoa estiver tão preocupada em buscar esses modelos lá fora, ou seja, fora dela e fora da própria história dela, isso aí é quase 80% de chance que vai afetar mesmo. Mas quando ela olha para a própria história dela e vê ali um modelo, será que alguém dentro dessa história do rapaz da gamuda, né? Repara, alguém da família dele, um adolescente, uma criança, que olha para a história dele e fala, poxa, se meu tio, se meu irmão, né? Ele teve essa força de quebrar um padrão, de sair disso. Eu também faço isso. Porque ele conhece a história, as dificuldades. Espera, você está recebendo uma ordem do seu próprio pai, que você deve fazer aquilo, mesmo que você seja contra. Você, na nossa educação mais antiga, e acho que até hoje, é difícil. É um pouco difícil você fazer um enfrentamento quando você não concorda com os seus superiores no seu trabalho, ou com seus pais, né, ou com o irmão mais velho. Por quê? Porque eu não conheço uma forma, um caminho de uma comunicação generosa, afetiva, de forma que não vá afetar a estima daquela pessoa. Claro, Ou talvez provocar até violência, que a gente conhece muitos casos, como nós sempre falamos aqui. Então, só para a gente fechar um pouquinho esse bloco, é lembrar que os nossos modelos que realmente nos funcionam para fazer a transformação estão dentro da nossa casa. Exatamente. Sim, sim. Podem. E falar em transformação, História de vida, não é? História de de vida. vida, história familiar. Falar em transformação, estou-me a lembrar aqui de um caso que uma senhora que entrou numa sala, na minha sala, onde eu estava a dar aula, a fazer a minha sessão de terapia do riso. A senhora entrou, uma senhora já de mais idade, entrou cabisbaixa, de óculos escuros, a passos muito lentos, e quando eu me apresentei e desejei as boas-vindas, com um sorriso até às orelhas, ela vira-se para mim e diz: eu não faço exercício nenhum, eu não faço nada, eu não vou rir. Então respeitei, convidei-a a sentar e a assistir, simplesmente. E continuámos na nossa aula, no nosso exercício, na nossa aula. Aí no terceiro, quarto exercício, a senhora levantou-se, tirou os óculos, levantou-se e veio para o meio da turma. Havia uma outra que fazia sinal para mim, dizendo que a senhora... Continuámos no exercício, o exercício de rir, não é? E a senhora foi até ao final a fazer os exercícios. Despedimos, fomos embora e na semana seguinte nós tínhamos regularmente aulas. Na semana seguinte a senhora vem. A senhora vem, já não vem de óculos escuros. Ainda vem com o seu casaco, estou-me a lembrar porque era uma altura também de frio, vem com o seu casaco, vem ainda cabisbaixa, sentou lá, cumprimentou toda a gente, sentou. Bom, a meio da aula voltou, veio participar. Isto para vos dizer o quê? A transformação, não é? A transformação da pessoa. Portanto, este é um exemplo pequenino, mas se nós extrapolarmos para, enfim, o mundo, porque não, de facto, também a alegria transforma as pessoas. Porque ao terceiro, quarto, enfim, a aula já não me lembro bem, a senhora já vinha com o casaco no bolso, com o casaco no braço, sem óculos escuros, foi a primeira, ou das primeiras, a participar na aula. Portanto, perfeitamente transformadora. A dada altura do ano, também já não me recordo bem quando, ela vem agradecer-me a diferença que eu tinha provocado nela.
Agora imaginem, peço desculpa, imaginem, Sim, sim. a transformação, pronto, que todos nós, né, conseguimos transformar, ela foi para casa, não é? Provavelmente, certeza, que ela foi mudar também alguma coisa lá em casa. Claro, Sim, porque a emoção dela. Percebes? Eu quero- A eu mudança quero dela, só ela fazer foi uma- mudar alguém. Eu quero fazer só uma pergunta, Ana. Você acha que o fato da observação primeiro, ela primeiro ter tido a oportunidade de observar Bem, tudo, de observar, pronto, como é que era Ah, a técnica. sim. Você acha que essa transformação, para ela foi lentamente, né? Foi chegando perto dela a ponto de, depois desse período, ela ser um agente transformador? Você acredita nisso? Eu acredito, perfeitamente. Porque ela sofreu O na pele, riso, né? Ela exatamente, passou por isso. exatamente. Porque isso leva-nos, eu acho que e este nosso tema é mesmo isto. Portanto, as transformações sim são possíveis, desde que a pessoa se predisponha a isso, porque a senhora podia ter optado por ter ficado em casa nem sequer lá. Claro, não é? nem sequer lá. Ela foi Nem sequer lá observar, portanto, ela estava em busca de Mas ela não algo, estava disposta a participar. mas não vou participar, não é? Exatamente. Mas de alguma forma os exemplos Foi o riso, foi a da alegria. Foi contagiada. a emoção da alegria, que eu acredito mesmo que é um elemento transformador. Aliás, as emoções, eu acho que, e isto é uma convicção minha, e vocês digam-me se concordam ou não, eu acho que o ser humano é muito isto, é pensar, sentir e agir. Uhum. E isto é vida, não é? Quando tu podes ter um pensamento, mas se não o sentires, se não houver aquela emoção, ele não ganha Não te faz- corpo, não, ele não não, te faz não, agir, não transporta. certo? Não. Portanto, essa senhora pensou, não é? Sentiu de alguma forma, porque a alegria, e tu, Ana, melhor que ninguém sabes isso, a Sim, sim, alegria sim, sim, é sim. contagiante, portanto ela sentiu Foi. e agiu. Foi. E esse agir Perfeito. passa por isso, portanto, por transformar algo, e nós quando sentimos essa transformação, que é e passo a redundância, essa transformação que transforma, tu vais querer partilhar isso com alguém, Claro, vais querer claro. partilhar, Vais passar, vais partilhar. Esse Não é? ponto aí é muito legal, porque eu acho que nas nossas conversas informais, eu acho que eu tive a oportunidade de conversar, acho que com pelo menos duas de vocês, sobre a questão dos 50%, quem lembra? 50%, que é um escritor que colocou num texto que eu fiquei apaixonada quando ele fala assim: se 50% da humanidade tiver a disposição, a vontade e estiver preparado para ajudar os outros 50%, nós estamos vivendo aqui o paraíso agora. Nossa, é brutal. Exatamente. É brutal isso, porque Olha, E é isso que nós queremos. Eu acho que isto foi a deixa perfeita Exato. para Os convidar-vos convidados, exatamente. a estarem Exatamente. presentes no dia 18 de janeiro, no workshop em Algés, Avenida Bombeiros Voluntários de Algés, número 74. Às 15 horas, no workshop Liderança Positiva 2.0, é isto mesmo que nós propomos: transformação. Transformação para vocês serem o elemento transformador, criarem impacto nas vossas vidas e na vida De quem vos de rodeia, outras quer bem, pessoas, exatamente, seja na outras pessoas. família, seja no ambiente de trabalho, no que for, impacto nas vossas No fundo, vidas. é um convite para falar assim: vem para cá para os 50% que está Exatamente, com exatamente. vontade, com disposição e preparado para transformar os outros outros 50%. Isso Vem mesmo. para cá. Exatamente. Nós estamos com uma preço promocional até dia 15, adquirirem as vossas entradas para o workshop até dia 15. Vai aparecer aqui em baixo alguns, procurem o e-mail para fazerem a vossa inscrição, depois responderemos para concluir essa mesma inscrição. Sigam-nos nas redes sociais, estamos no Instagram Intergeracional, certo? Estou a dizer correto? Certo, certeza. No Facebook, Consciência Intergeracional. Sigam-nos, façam os vossos comentários, enviem-nos as vossas perguntas, nós teremos todo o gosto em responder.
Dê-nos sugestões de temas que vocês querem ver tratados. Nós vamos fazer agora aqui uma sequência de vídeos sobre temas. Vamos querer ouvir-vos. Façam os vossos comentários. Enviem-nos as vossas sugestões de temas para verem aqui tratados. Façam a vossa inscrição. Esperamos que vocês no dia 18 às 15 em Algés. Até lá! Beijinhos, até lá. Namastê!